Vamos pegar aí nossas Bíblias, Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Nós estamos agora iniciando, a partir acho que de 15 dias agora, um novo material do semestre das crianças. E nós precisamos alinhar as crianças com os adultos. Precisamos entender que esse processo não é só da igreja, é dos pais também. Então hoje eu senti assim vontade de pregar sobre esse tema. Estava assim um pouco refletindo talvez em outro assunto, mas eu senti hoje à tarde, senti a direção da gente estar refletindo, falando sobre esse tema, as crianças. Vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês qual que é o tema da mensagem. Vamos falar? Deixai vir a mim os pequeninos, né? Isso quem disse foi Jesus Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos. Pessoal, tem uma frase que eu achei muito linda. Eu quero começar essa devocional, essa mensagem falando para vocês. Ganhar uma criança para Cristo é ganhar alguém que tem uma vida inteira para servir ao Senhor. Vamos falar juntos essa frase? Ganhar uma criança para Cristo é ganhar alguém que tem uma vida inteira para servir ao Senhor. Vamos ver então aí nesse texto bíblico apresentado algumas questões que Jesus ensinou. Primeira delas, versículo 13, aquelas que trazem as crianças a Jesus, pessoas que trazem as crianças a Jesus. Veja o que diz o versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Primeiro grupo de pessoas que nós temos aqui, temos 3 grupos. O primeiro grupo é aquelas que trazem as crianças a Jesus. Diz o versículo 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que Jesus as tocasse. Gente, Jesus mostrou atenção pelas crianças. Jesus mostrou que elas também são importantes. Jesus disse algo muito forte, o versículo 14. Vamos ler o versículo 14 juntos? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Olha o que Jesus disse aqui, gente. Das crianças é o reino de Deus. Não é que a criança, gente, não tem pecado, não é isso. Toda criança, como todos nós, nascemos no pecado. Diz isso a Bíblia. Pecadores de nascimento. Temos uma tendência para o mal. O que Jesus está dizendo aqui é que as crianças, elas creem, elas confiam, elas se entregam, elas descansam. As crianças são exemplos adultos de entregar a vida a Jesus, e por isso Jesus disse: de tais é o reino de Deus. Sejam como crianças, sejam como elas. Elas são um exemplo para os adultos de como confiar em Jesus. O segundo grupo, aqueles que impedem as crianças de virem a Jesus. Olha o versículo 13, final dele. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Ou seja, quando as crianças foram abraçar Jesus, os discípulos fizeram um muro de separação, dizendo: não, ninguém vai encostar em Jesus. Nenhuma criança vai encostar em Jesus. Os discípulos, em vez de ajudar as crianças a chegarem em Jesus, eles repreenderam. Eles tiveram preconceito com as crianças. Jesus disse lá em Marcos 9, que aquele que recebe uma criança, recebe o próprio Cristo.
Jesus aqui ficou indignado os discípulos proibirem elas de chegarem perto de Jesus. Jesus ficou indignado com esse preconceito com as crianças. Marcos 10:15 fala: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tem o terceiro grupo de pessoas aqui, gente, no texto. Aqueles que abençoam as crianças. Veja o versículo 16, vamos ler juntos? Então, tomando-os nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus demonstrou amor, cuidado, atenção com as crianças. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Na época de Jesus e hoje, totalmente diferente do que era uma criança. Na época de Jesus, uma criança era um pequeno adulto. Ele tinha que se comportar como adulto, tinha que se vestir como adulto. Os brinquedos eram de adultos. Era um adulto. Hoje avançou muito. A pedagogia, né, tanta psicologia, tantas áreas que estudam as crianças. As crianças hoje têm toda uma didática, toda uma orientação. Jesus, ele acolhe as crianças e abençoa. Jesus vê naquelas crianças o presente e o futuro da igreja. E eu quero então conversar com vocês sobre isso, sobre as crianças. Você fala: pastor, eu não tenho filho. Tudo bem, mas um dia você vai ter. Ou você tem alguém, um familiar que tem, ou aqui na igreja tem muitas crianças, você vai nos ajudar. Nós temos que abraçar as crianças. Temos que ter um ministério voltado para as crianças. Temos que ser uma igreja onde as crianças tenham parte aqui dentro. Elas se sintam úteis, se sintam valorizadas aqui dentro. A criança, ela tem que, quando falar de ir na igreja, ela tem que celebrar. Que legal que tem igreja hoje. É assim que tem que ser. Elas têm que sentir que esse ambiente aqui é delas também, como o nosso. Todos os adultos, crianças, idosos, todos têm parte no ambiente. Elas precisam ser acolhidas. Só que nós temos alguns desafios hoje. Augusto Cury fala de uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Está aí o livro que ele trabalha esse tema. Está lá o tópico: ansiedade, como enfrentar o mal do século. O subtítulo é A Síndrome do Pensamento Acelerado, como e por que a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças aos adultos. Eu quero fazer um alerta para os pais hoje desse assunto. Síndrome do pensamento acelerado. Essas palavras, você não vai precisar ficar bravo comigo não, fica bravo com Augusto Cury. Eu acho que ele é mais respeitado, você vai respeitar ele. Então, as palavras dele. Manda um e-mail para ele lá e se entenda com ele. Olha o que ele diz. Muitos pensam que o mal do século é a depressão. Mas apresento outro mal, menos perceptível. A síndrome do pensamento acelerado. Ele diz assim: pensar é bom, pensar é ótimo, porém pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Olha o que ele diz, gente. Não são apenas as drogas que viciam, mas também a informação, a preocupação, tablet, celular, televisão. Muitos neurologistas, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, ao observar crianças, adolescentes agitados, inquietos, rebeldes, dizem que tem hiperatividade. Esse é o diagnóstico. Uma criança hiperativa. Ele diz: são pacientes vítimas da síndrome do pensamento acelerado. E ele diz assim, gente, e essa é a dica que eu quero dar para os pais hoje. Desacelerar a criança é fundamental. Desacelerar a criança é fundamental. Atividades lentas, músicas tranquilas, prática de esporte, teatro, instrumentos. Isso é útil para desacelerar as crianças. Prescrever a Ritalina
e outras drogas para a síndrome do pensamento acelerado é um erro grave. Ele diz mais: qualquer leigo sabe que uma máquina não trabalha em alta rotação, dia e noite, sem risco de aumentar a temperatura e fundir as peças. Mas é inacreditável que o ser humano age assim. Crianças, adolescentes, esgotados emocionalmente, mentalmente. Ele diz uma coisa aqui muito séria, gente. Uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação do que tinha um imperador de Roma, do que tinha Pitágoras, do que tinha Platão, do que tinha Aristóteles, grandes pensadores da Grécia Antiga. Uma criança hoje tem mais informação do que um imperador de Roma. Crianças agitadas, irritadiças, dificuldade de concentração. Crianças que ficam o dia inteiro no smartphone, tablet. Aí fala assim: pastor, isso não vicia, isso não é droga. Tira um tablet do seu filho. Tira o celular do seu filho. Parece que o menino está independente, está em abstinência. Aí ele começa a tremer assim. Meu Deus, me dá o tablet, me dá o celular. Sabe, Cracolândia? É assim, gente. Nossa. Vivemos dias de extremo, gente. O que é dias de extremo? Das melhores possibilidades e dos maiores desafios. Hoje você tem um mundo na sua casa. Você tem uma internet, você tem um mundo. Mas esse mundo tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Quero mais uma vez falar com os pais aqui esse assunto que eu já falei um tempo atrás. Cuidado com a televisão, gente. O tempo que uma família dedica à televisão é surpreendente. Se uma pessoa passar 4 horas por dia vendo televisão, quando ela chegar com 60 anos, ela terá passado 10 anos em frente de um aparelho de televisão. Se ela ficar 4 horas por dia assistindo televisão, quando tiver com 60 anos, fica 10 anos que ela teve na frente de um aparelho de televisão. Eu já falei aqui esses motivos do pastor Josué Gonçalves, vou repetir. 7 motivos para as crianças não assistam televisão em excesso. Olha o que ele diz. Primeiro, vamos ler juntos? Interfere negativamente na educação e no desenvolvimento das crianças. Primeira coisa, programas sem valores são passados na televisão. Coisas nocivas. Nem tudo que dá ibope é bom. Não é porque a Rede Globo ganha mais dinheiro com o Big Brother que isso é bom para a gente. Vamos ler o segundo? Prejudica o relacionamento. Quanto mais os filhos assistem televisão, menos tempo eles têm com os pais. Gente, eu já contei para vocês esse testemunho. Quando eu ia na casa da Bel, quando a gente namorava, os pais dela não assistiam televisão, muito pouco. E eu lembro quando eu namorava a Bel, eu chegava na casa dela e a gente sentava lá na mesa para jantar e os pais dela ficavam na mesa comigo, com ela, por horas, conversando. Gente, eu nunca tive isso na minha casa. Sempre a televisão ligada na minha casa. Sempre mesa era comer e sair. Sempre assim na minha casa. Sempre tinha que ter um barulho numa televisão. Às vezes comia com um prato no sofá. Não tinha diálogo. Veja, eu estou fazendo uma crítica à minha família. Não estou dizendo que eu sou perfeito, não. É muito sério essa questão da televisão. Agitação, é uma agitação, não consegue ficar numa mesa, a gente não consegue ficar sentados, sem conversar, é o pensamento acelerado, tem que estar com o celular na mão, tem que estar lendo, tem que estar falando, não consegue, sem fazer nada.
Talvez tenha gente aqui agora que está com o celular na mão, na hora da pregação. Está vendo o WhatsApp, está vendo o Facebook, não consegue, por 1 minuto, assistir a pregação, não dá conta. Está acelerada. Terceiro, vamos ler? Compromete a formação do caráter. O professor Márcio diz assim: as crianças que estão mais expostas à TV tendem a reproduzir atividades vistas, assistidas, especialmente quando o personagem é uma criança, ou a situação aproxima da sua experiência de vida. Cenas eróticas, relações de gênero, situações de violência, programas assistidos pelo público infanto-juvenil, são consequências na aceleração e no amadurecimento precoce. Eu já falei para vocês um dia, Maria Clara, minha sobrinha, estava pegando a bonequinha e beijando assim, de língua, a bonequinha. Que é isso, Maria Clara? A Mariana falou, eu vi na novela. Quarto, vamos ler lá? Interfere processo de... Meu filho, sai da televisão, vai jogar bola, eu não gosto de futebol. Meu filho, vai brincar, eu não gosto de brincar. Me dá o tablet, mas filho, larga disso aí. Não é chato. Vive dentro de casa. O mundo virtual. Os adolescentes aqui, a gente já viveu essa experiência. Um dia a gente foi na pizzaria com os adolescentes. Aí todo mundo colocou o celular assim em cima, no meio da mesa assim. Todo mundo colocou o celular, foi colocando o celular, deu uns 10, 15 celulares assim. Ninguém podia pegar no celular. Agora é hora de conversar, gente, conversar. Existe isso ainda? Conversar? Gente, eu na academia, gente, estou fazendo academia, às vezes o cara está pedalando na bicicleta com o celular aqui, ó. Eu acho que ele só não puxa peso com o celular, porque não dá para ver, senão se desse, eu acho que ele puxava peso com o celular também. Mas como não dá, então ele não tem, mas se tiver algum lugarzinho para encaixar o celular ali, ele põe. E eu já fiz isso também, gente. Meu Deus, como que a gente é viciado nesse trem? Televisão, vamos ler lá? Leva à perda da sensibilidade. O que é isso? Violência. Morreu 10 hoje. Morreu 5. O cara caiu lá do prédio, morreu. É normal. Não sente. Sente nada. Toda hora notícia. Notícias que dão ibope, notícias que causam um mal-estar na sociedade, ou uma comoção. O que mais? 6, vamos falar junto? Uma das causas da obesidade, Muitas horas sentadas, Vivemos dias também assim do perigo, Meu filho não pode sair na rua, muito perigoso. É muito ladrão, é muito carro, é muita... então a gente fica preso, dentro de casa. Não tem assim espaço, a gente não tem praça, gente. Já percebeu que em Rondonópolis, a gente não tem praça de criança, gente, só tem praça de idoso. Aquele negócio de idoso tem um monte lá, daí as crianças ficam penduradas nos brinquedos de idoso lá. Gente, vamos colocar praça, coisa de criança, gente, nas praças. Tem alguém da prefeitura aí, alguém amigo do prefeito? Gente, não é possível, acho que um dos poucos parques de criança público aqui, acho que é lá no... Onde? Lá onde faz caminhada lá? No Horto. Acho que é um dos poucos espaços. O Samuel, coitado, ele vai naqueles brinquedos idosos e fica brincando lá naqueles brinquedos idosos. Fica levantando a perna, assim, fazendo exercício. Fica rodando aquele negócio de braço. Fica lá, porque não tem um escorregador, não tem um playground. Não, tem que ficar dentro de casa. Não tem espaço para criança. Cadê as praças? Cadê os ambientes públicos, gente? Tão gostoso numa praça. Vamos ler o 7º? Estimula o desejo sexual precocemente. Novela da Globo, gente, eu não sei como que... Eu não consigo assistir novela da Globo mais, gente, eu não consigo. Quando começa a passar aquelas novelas da Globo, me dá ânsia de vômito. Muita mentira, mata um, mata o outro, roubou, mentiu, adulterou. Alguns conselhos, segundo o pastor Josué Gonçalves. Maneiras aí para os pais assumirem o controle. Vamos lá, primeira, vamos ler juntos? Limite o tempo que você gasta com a TV
e seja o exemplo para os filhos. Então, primeira coisa, se você não fizer, não adianta cobrar do seu filho. Se você não fizer, não adianta cobrar. Começa por você. Limite o seu tempo. Eu me libertei da televisão numa campanha de 40 dias de jejum e oração. Era viciado em televisão. Chegava em casa, ligava a televisão, não sabia nem o que estava passando. Eu ligava. Era costume, a Bel ficava a pé da vida. Larga essa televisão, não, mas eu gosto do barulho. Ligava. Numa campanha de 40 dias eu me libertei da televisão. Assisto televisão? Assisto, é em casa, mas com muito mais equilíbrio, alguns programas específicos. Então, não estou dizendo aqui que ninguém pode ter televisão em casa, nossa igreja não trabalha com nenhum tipo de radicalismo. Isso aqui é orientação. Cada um vai refletir na sua família. Vamos ler o segundo? Limite o tempo que a sua família gasta com a TV. Então, depois de você se modificar, você vai começar a modificar a sua família. Stephen Covey, um livro 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, diz o seguinte: diante desse desafio para a família em relação ao tempo que se passa na frente da TV, resolvam reduzir o tempo para 7 horas por semana. Isso significa que a família tenha 1 hora por dia para assistir TV. A família que praticar essa disciplina, com certeza vai ganhar muito. 1 hora de televisão por dia. Vamos ler outro? Tente passar 1 dia por semana sem assistir TV. Então vamos lá, hoje domingo, não liga a televisão em casa. Ou sábado, ou segunda, não sei, você vai decidir. Não vai ligar a televisão. Iniciativa maravilhosa. Mais um, vamos lá? Programe o que a família vai assistir na TV. Então, o que eles vão assistir? Vamos assistir um filme? Vai ser um filme. Vamos ligar naquela hora e vai desligar naquela hora. Não deixar ligada lá a televisão, sem ter conteúdo, sem saber o que está passando, esperando um novo programa que vai chegar, que vai anunciar, que vai começar. Não, põe um objetivo. Essas são as dicas que nós temos para a televisão. Mas também hoje, pessoal, nós estamos vivendo a questão dos tablets e celulares. Vivemos hoje o uso de smartphones, que vem preocupando cada vez mais os pediatras, especialistas. Você fala para o seu filho: meu filho, o que você quer de presente? Eu quero um tablet. Um tablet. Eu quero um celular. Samuel falou esses dias, né, Bel? Pai, quando eu fizer 7 anos, me dá um celular? Sei, tem 6 anos, gente. Eu falei, quando você tiver 12, adolescente. 12 anos. Eu nem sei se 12 anos já é a hora. Isso aí é um pai que tem que saber. Mas é certo que as crianças estão inseridas nessa tecnologia. Os filhos ficam horas e horas no tablet, no celular. Existem até hoje fabricantes de tablet que são tablets para criança. Já são feitos para as crianças. Para não quebrar com tanta facilidade. Aguentar tombo. E elas estão ali online, estão ali conectadas. Especialistas alegam que não há qualquer prova de que passar muito tempo navegando um tablet ofereça um benefício educacional. Porque assim, o pai acha que colocando o filho no tablet, ele vai ficar mais esperto, ele vai ficar mais inteligente, ele vai ligar lá os negócios. Então a gente às vezes quer fazer o bem. Mas diz aqui o especialista que não tem nada provado de que isso vai deixar a criança mais inteligente. Ao contrário, estamos tirando o brincar, o interagir com a família, com os amigos, com os brinquedos não digitais. Não estou dizendo, gente, que você vai ter que você não pode dar o tablet para o seu filho. Isso aí é uma coisa que você, seu esposo, sua esposa e Deus, vocês vão orar e vão pensar. Cada um vai encontrar caminhos nesse momento que vivemos histórico hoje. Geração da tecnologia, nós vamos ter que encontrar caminhos. Mas eu estou fazendo uma reflexão do que nós estamos acontecendo. A síndrome do pensamento acelerado, as crianças muito agitadas, as crianças muito inquietas. A criança chega numa pizzaria, tem que dar o celular na mão dela, ou que ela não fica quieta. Eles não sabem sentar e ficar quieto. Criança não sabe ter tédio. O que é tédio? Não tem o que fazer. Samuel falava para mim isso direto: pai, o que eu vou fazer, pai? Fica sentado, meu filho.
Mas o que eu vou fazer, pai? Não tem nada para fazer. Então, gente, é essa a realidade que a gente está vivendo hoje. Não tem o que fazer. É o tédio. Agora, olha o que diz aqui o especialista: tédio. O tédio, gente, é quando a criança começa a desenvolver a criatividade dela. Uma vez eu vi o Rubem Alves no Jô Soares. Rubem Alves, uma vez foi no Jô Soares e falou assim: olha, uma criança pobre, ela tem que ser criativa. Porque uma criança pobre, quando ela acha uma havaiana, um chinelo havaiana jogar no lixo, ela vai lá e corta aquele chinelo havaiana, e ela acha depois um palito lá de alguma coisa, ela fura aquele chinelo havaiana e põe 2 rodinhas. E ele vai criando, porque ele não tem. Agora, uma criança rica, que tem tudo, tem tablet, ele não tem que desenvolver a sua criatividade, porque ele tem tudo na mão dele. Rubem Alves, tá, gente? É um homem que tem que ouvir. Rubem Alves, referência em educação. Não dê tudo para o seu filho, deixa ele ter tédio, deixa ele criar, inventar uma brincadeira, deixa ele pegar aqueles carrinhos velhos que ele tem lá, aquelas bonecas velhas, fazer uma nova brincadeira. Nós temos que pensar nisso. Olha essa imagem, gente, eu acho essa imagem muito forte. Acho muito forte. Hoje, nós não estamos só com a televisão ligada, nós estamos com a televisão e com os aparelhos ligados na nossa mão. Observa, vai no shopping, observa no shopping. O pessoal andando no shopping assim, ó. Você colocar o pé assim, o cara tropeça. 10 passos para fazer seu filho um delinquente. Não estou dizendo que nenhum pai vai fazer isso, não. É um alerta. Você não vai fazer esses passos. Escute esse alerta. Primeiro, começa na infância a dar tudo o que seu filho quer. Quando ele crescer, acreditará que todo mundo tem obrigação de lhe dar tudo. Segundo, quando ele disser nomes feios, ache graça. Uma vez eu vi isso. Eu estava no futebol, o filho falou palavrão, o pai achou o máximo. Nossa, que máximo. Terceiro, nunca lhe dê orientação religiosa. Espere que ele chegue até os 18 anos e decida por si mesmo. Pessoal, tudo que eu estou fazendo é para não fazer, tá, gente? Quarto, apanhe tudo que ele deixar jogado pela casa, livros, roupas, sapatos, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros a sua responsabilidade. Quinto, discuta com o marido, a esposa, discutindo na frente dos filhos. 6, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser, nunca deixe ele ganhar o seu próprio dinheiro, porque ele terá que passar pelas mesmas dificuldades que você passou, então se você já sofreu, ele não precisa sofrer mais. Dá tudo o que ele quer. 7, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. 8, tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais, e pastores e tudo mais. Então é o seguinte, se chegar na escola, chega lá e tira satisfação. Quem fez isso com meu filho? Tem uma imagem, eu esqueci de mostrar, não lembrei, acho que é década de 1980. Tem um professor e os pais. Década de 80, o professor falando com os pais e os pais ouvindo. Aí década de 2000, acho que 5, acho que era a figura, os pais gritando com o professor, colocando um dedo na cara do professor. 9, jamais diga não. Então, sempre sim, sim, sim. 10, nunca o corrija e nunca o discipline. Então, deixa ele fazer o que ele quer. Existe uma questão, pessoal, que a gente hoje vai para um outro extremo. Qual que é esse extremo? Antigamente, os filhos eram privados excessivamente. Privados, não tinha nada, não tinha carrinho, não tinha brinquedo, não podia falar, não podia responder, pai, sim senhor. Então, era só assim. Era o medo. E nós parece que vamos por outro lado hoje. Não, porque assim eu já sofri demais, eu já apanhei demais. Não, porque meu pai era muito, muito ruim. E a gente vai para um outro extremo. A gente precisa do equilíbrio, gente. O equilíbrio que é o grande desafio. Tem uma frase...
a Judith Viorst, no livro Perdas Necessárias, ela fala assim, quando nós nascemos já temos uma perda, perdemos o útero da mãe, perdemos o aconchego do calor do humano, perdemos quando nascemos, perdemos, sempre estamos perdendo. Ou seja, diga não. Às vezes precisa dizer não, precisa dar o limite, precisa lidar com a frustração. E eu quero encerrar, e o que me motivou toda essa pregação foi esse assunto aqui, gente. É o trabalho em conjunto. A igreja, ela não é responsável sozinha pelas crianças. Você não pode transferir a educação espiritual do seu filho para a igreja, não pode. É um trabalho em conjunto, é uma cooperação da igreja, mas o responsável são os pais, estou falando da vida espiritual, gente. Vida espiritual é o trabalho conjunto. Gente, nossa igreja, graças a Deus, nós temos muitas crianças. É uma igreja linda de crianças. Eu já fui em igreja, gente. Preguei em igreja já. Vamos chamar as crianças. Veio duas crianças. Aqui, gente, semana passada tinha 40 crianças. 40. Estamos felizes pelas crianças. Elas são amadas, são bem-vindas. Só que nós não podemos esquecer que se nós agora, nessa fase que elas estão, se a gente não abraçar, não pegar firme, nós vamos perdê-las. A gente fala que existem 3 pilares aqui nesse trabalho em conjunto, que é os cultos, as células e a família. Vejam que eles estão ligados. As crianças devem receber orientação espiritual no culto, na célula e na família. A gente entende isso, que é uma parceria. Nós estamos começando um material novo daqui a algumas semanas, e eu quero divulgar para os pais um trabalho que nós temos aqui, um material que a gente tem. Esse é o material que nós vamos iniciar agora daqui uma semana com eles, daqui 15 dias, né, Beon? 2 semanas, vamos começar esse material, Jesus e as Crianças, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros da Bíblia, são 17 aulas. Só que é um trabalho em conjunto, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Nós temos uma revista que é usada aqui na igreja, a revista do culto, a igreja compra esse material. Nós temos a revista da célula, onde nós entregamos para os líderes de célula esse material também, para os líderes usarem nas suas células. Nós temos a revista de pais. O que é essa revista de pais? Eu estou divulgando isso aqui hoje para os pais. É uma revista que você vai pedir, se você quiser, e vai dedicar 15 minutos por semana, uma vez por semana à noite. Vai reunir com os filhos pequenos, pai, a mãe, as crianças, ou se não tiver a mãe, o pai, não importa, alguém da família vai reunir e vai fazer a revista dos pais. O culto familiar ali. E nós temos também a devocional das crianças. Tem um material de 7, 8 anos, tem um material de 9, 10 anos, e tem um material de 11, 12 anos. Gente, nossos filhos estudam geografia em casa, estudam matemática, vem atividade de português, vem atividade de história, várias atividades. Nós temos um material também para a faixa etária dela, alfabetizada, para ela fazer na semana em casa, uma atividade bíblica, reforçar um conteúdo bíblico. Gente, é muito importante os pais entenderem esse princípio. Por isso que eu estou dedicando hoje essa pregação, para mostrar para os pais que existe uma direção da nossa parte, da igreja para os pais. Queremos ajudar, queremos estar assim, incentivando os pais a adquirir o material. Pessoal, o livro custa R$9. Gente, R$9, sabe quantas semanas? São 4 meses, são 17 aulas. O seu filho vai usar uma revista por 4 meses, por R$9. Se você falar assim, pastor, é caro, eu não digo mais nada para você, pai. R$9 para usar 4 meses, uma revista. Eu gostaria que cada pai que tem filho pequeno, ao sair do culto hoje, deixasse o seu nome primeiro para a revista dos pais. Eu vou fazer o pedido, eu quero fazer o pedido amanhã. Revista dos pais, deixar o seu nome. E mais, se você tiver um filho pequeno, se for de 7, 8, de 9, 10 ou de 11, 12. Se você não tiver nessa idade, é só a dos pais. Se você tiver nessa idade, tem a da criança. Nós precisamos começar a igreja a criar essa cultura, que quando renovar o material, já entrar com as novas revistas, os pais já pegarem o material, já começarem a fazer o culto em casa,
o culto familiar, a oração, desliga a televisão, desliga o tablet, desliga o celular. Vamos conversar, gente. Vamos orar junto. Existe um material num colégio aqui de Rondonópolis, do Augusto Cury, uma atividade que é feita para os filhos fazerem em casa, gente. Nós olhamos o material, eu e a Bel, é um tempo que os pais têm com os filhos, naquele material, de conversar coisas do coração. Filho, tem alguma coisa que está te preocupando? Filho, tem alguma coisa te magoando? Não é matemática, não é história, não é geografia. Gente, é vida emocional, gente. Não é só química, não é só fórmula, tem mais do que isso. Então, Bel, nós temos aqui, eu estou encerrando o culto, vamos terminar com uma oração e vou encerrar. Bel, eu queria que você falasse aqui como supervisora das crianças, Ministério Infantil, quantas salas estão em funcionamento hoje, para os pais entenderem, para a criança entender, a gente entender o projeto das crianças aqui na igreja. Bom, essa aqui é a escalinha que a gente faz de 3 em 3 meses, agora já está acabando, eu preciso fazer outra. Hoje nós temos 4 salas, tínhamos 3, e aí nós já expusemos aqui na igreja sobre a necessidade de dividir a sala dos maiores, porque nós estávamos tendo 20 crianças dentro de uma sala e é impossível se trabalhar. Então, hoje nós temos 4 salas. Uma é os bebês, que é de 0 a 2 anos, a outra é o maternal, e essa maternal, que é um dos nossos desafios, que nós precisamos dividi-la também, porque hoje o meu maternal está com 4, quer dizer, crianças de 3 até 6 anos. É uma diferença de idade muito grande. Na semana passada, nessa sala, tinha 17 crianças. Então, não tem como trabalhar. O professor não consegue trabalhar e as crianças de 3 e de 4 anos ainda estão muito no lúdico. O material é diferenciado. De 5 e 6 já está numa pré-alfabetização. Então, eles já começam a escrever o nominho, então a atividade é diferente. E aí nós estamos com esse desafio. Então, com a entrada desse novo material, nós vamos dividir essa sala. Então, nós vamos ter 2 maternal, que seria de 3 e 4 anos ficar junto, e de 5 e 6 em outra sala. Aí, hoje, nós temos o primário, que é 7 e 8 anos, e os juniores, que é de 9 a 11, que é uma sala diferenciada que nós temos. Então, o que nós precisamos? Hoje, a nossa média de criança aos domingos tem sido 30 crianças. Então, tem domingo que vem 40, tem domingo que vem 10, tem domingo que vem 20. Então, uma média que a gente fez é umas 30 crianças no domingo. Com essa divisão dessa nova sala, eu tenho poucos voluntários. Então, hoje nós estamos em número de 20 professores para essas 4 salas que já existem. Como tem que ter um rodízio, então acaba ficando cansativo. Então, eu preciso de mais voluntários para a gente abrir essa nova sala e ficar tranquila a escala. Se nós tivermos 5, 6 voluntários por sala, você vai ficar uma vez por mês só, dando aula, e o restante não sobrecarrega. Se eu tiver só 4, se eu tiver só 3 voluntários em uma sala, aí vai ficar 2 vezes no mês, sempre vai ficar uma pessoa 2 vezes no mês dando aula. Então, fica cansativo. Então, um apelo que eu faço como coordenadora do Ministério Infantil, é um ministério muito desafiador, não é fácil, e essa geração de hiperatividade, então, quando a gente sai aqui com as crianças, vai para o louvor, eles fazem uma festa lá. Então, lá a gente tem musiquinha, canta, a linguagem deles, mas acaba perdendo um pouco o foco, indo muito mais para a brincadeira, para a agitação, se a gente não tiver um número de voluntários já adulto para nos ajudar a contê-los. Então, é um jogo aí que nós precisamos de todos envolvidos. Diz que uma vez houve um apelo assim na igreja. O casal, isso no passado, o casal saiu do culto, falou: olha, você viu que a Bel falou? Eu acho que eu vou dar o meu nome para ajudar. É verdade, vamos ajudar. Esse foi um casal no passado. Hoje em dia, assim, termina o culto, o casal entra no carro, você viu o que a Bel falou? Pois é. Vamos mudar de igreja? Vamos mudar de igreja? Mais fácil. Chega naquela igreja, está tudo preparado. É assim hoje. As pessoas estão indo na igreja para o que a igreja pode oferecer. E não o que eu posso oferecer. Eu vou falar uma história e vou encerrar, prometo. Os pais, escutem.
Uma lenda conta que uma mulher pobre, uma criança no colo, passou em frente a uma caverna. Escutou uma voz misteriosa que dizia, né? Entra, apanha tudo o que quiser, mas não te esqueça do principal. Depois de saíres, a porta vai se fechar para sempre. Aproveita a oportunidade, não te esqueças do principal. A mulher entrou na caverna com aquela criança, viu as riquezas, viu os ouros, as joias, pôs a criança no chão, começou a juntar, colocou no seu avental. A voz misteriosa disse: você tem 8 minutos, a porta vai se fechar, lembre-se do principal. A mulher continuou pegando ouro. Esgotado 8 minutos, a mulher saiu correndo, cheio de ouro, de pedras, e a porta se fechou. E ela havia esquecido o quê? A criança dentro da caverna. Vamos ficar em pé? Vamos orar?